1 de 2 Coríntios, no versículo 3, ele fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados, por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Então, aqui, Paulo nos ensinava o seguinte, que quando nós passamos por um aperto e somos consolados como consequência disso, né, essa consolação vai servir para outras pessoas. Vai servir para outras pessoas. E importante, eu não sei o que aconteceu outro dia, uma pessoa contou um problemão que estava passando, que eu também já passei, e aí até eu comentei com a minha filha, ela falou isso dela, falou assim: agora você vai poder consolar essa pessoa com a consolação que você foi consolado. E é verdade, eu tinha munição, vamos falar assim. Eu estava com o tanque cheio para poder ajudar a consolar com uma consolação que veio de Deus, que veio do Senhor para mim. Então, em primeiro lugar, o mal acontece para o crente para o seu próprio proveito, o seu próprio ensino, o seu próprio crescimento, ou, em última instância, para ele chegar mais rápido no céu. Em segundo lugar, o mal acontece com o crente para o proveito de terceiros, para que outros, então, sejam beneficiados por isso, né? Existe uma terceira situação, que seria o mal acontecer para o crente, para que o causador do mal seja tocado por Deus. Isso acontece? Isso acontece. Paulo é um exemplo disso. Quantos Paulo levava na consciência daqueles que ele mandou para a morte, e aquilo devia estar atribulando ele também. Ele tinha problemas na vida dele que ele próprio tinha causado a outros agora. Eu lembrei de uma história interessante, esse que escreveu falando do carro que foi roubado, e eu contei uma história para ele. Eu li isso num livro uma vez. Teve uma jovem, ela morava num dormitório de estudantes, e ela entrou no quarto dela, tinha um ladrão dentro do quarto. A hora que ela entrou, tinha um ladrão. O ladrão, a hora que a viu, saiu correndo para pular a janela. Ela agarrou a coisa mais pesada que ela tinha perto dela, era uma Bíblia bem grande, e mandou aquilo na cabeça do ladrão. Pum! Na cabeça do ladrão. O ladrão pegou, abaixou, pegou a Bíblia e saiu correndo com a Bíblia, pulou a janela e foi embora. Aí ela ficou chateada, perdeu a Bíblia, né? Ainda perdeu a Bíblia. Anos depois, essa jovem estava numa pregação do Evangelho, aí sobe um homem lá na frente, e ele conta como que ele se converteu. Ele fala: um dia eu era ladrão, eu era assaltante, um dia eu fui assaltar um dormitório de estudantes, entrei num quarto lá, de repente a estudante me pegou no pulo, eu corri, ela jogou uma Bíblia na minha cabeça, eu, para não sair sem nada, levei a Bíblia. E eu, lendo essa Bíblia, eu me converti. Então, se acontece alguma coisa, é para o benefício do crente, Deus permitiu, é para o benefício de terceiros, que ele vai ter uma consolação agora para consolar esses outros e servir de exemplo para outros, ou pode ser um benefício até do que causou o mal. E nós vemos que muitos que devem ter participado da crucificação do Senhor podem ter se convertido depois, ou aqueles que apedrejaram Estevão, o próprio Paulo, né, que guardou as roupas dos que apedrejavam Estevão, podem ter se convertido depois, e deve ter outros exemplos também, que eu não lembro agora aqui. Então Deus permite essas coisas, e aqui é o que Paulo está falando nesses versículos de Filipenses capítulo 1.